amados. Vamos abrir nossas Bíblias. Segunda Reis, melhor dizendo. Segunda Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7, diz o texto: Então Eliseu disse: Ouçam as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. E 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Amém? Então, só até aqui. Nós vamos ler mais passagens desse capítulo 7. Vamos orar. Pai de amor, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra. E lida, fale conosco através dela. Eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero falar nessa noite sobre o Deus que surpreende. Deus é um Deus que surpreende, tem surpreendido o seu povo desde a chamada de Deus, do próprio Deus, para formar o seu povo com Abraão. Deus vem então trazendo ao seu povo surpreendentes momentos na história do povo, na história enfim, vivida pelo povo, mas na história de todo aquele que nele crê. Deus é o Deus que surpreende. Aqui nós vemos na passagem de Reis, no capítulo 7 de 2 Reis, uma passagem em que se encontra um dos profetas icônicos do Antigo Testamento, do Reino do Norte, mais especificamente falando. Depois de Elias vem Eliseu. Eliseu é aquele que vai então ele vai assumir o lugar aqui de Elias, né? Elias vai ser arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, e Elias então vai aí se tornar o profeta então que vai aí substituir, né? Elias, vai dar seguimento, na verdade, ao profetismo de Elias. E de fato este profeta Eliseu, ele realmente tem feitos aqui notáveis, até muito fortes, né? Quando a gente lê o texto bíblico, mas o que eu quero tratar aqui é justamente sobre a questão das palavras proféticas. Eliseu, ele dá aqui uma palavra profética ao povo que estava passando por um momento de dificuldade. A cidade de Samaria, capital então do Reino do Norte, capital de Israel, ela estava ali cercada, a cidade estava cercada pelos sírios, ou amalequitas, dependendo da tradução aí, mas este povo que guerreava então contra o povo de Israel. Inclusive o próprio Elias havia profetizado, antes da sua morte, profetizado que os sírios se levantariam contra o povo de Israel. E Ben-Hadad, que era o rei dos sírios, ele ali vai montar um cerco, vai montar um acampamento nas portas da cidade. O que significa isso? Significa que com este acampamento ali montado, impediria que o povo saísse. E o povo não saindo, não teria como circular as mercadorias, e principalmente os alimentos.
porque a cidade ela vivia do que era trazido do campo. Então, se ninguém entrava com mercadorias para alimentar o povo na cidade, no comércio, tanto os produtos hortifruti, como os animais que eram, então, essenciais para a alimentação da cidade, eles passariam fome e morreriam. Então isso era uma tática de guerra que os sírios estavam utilizando contra o povo de Israel. Montaram um cerco, estavam acampados junto à porta da cidade e o povo começou a passar fome. O povo começou a passar fome tal que as coisas ficaram terríveis. Ao ponto de, se lemos os capítulos anteriores, vamos ler uma cena que é uma cena intrigante, em que uma mulher começa a reclamar à porta do rei, reclamando sobre outra mulher que havia prometido que elas então se alimentariam de um dos seus filhos e depois se alimentariam do outro filho. E então aquela mulher estava reclamando que aquela que prometeu entregar o seu filho para elas se alimentarem também, ela escondeu o seu filho, não queria dá-lo. Então vejam ao ponto que chegou a cidade. Só dessa cena a gente já pode imaginar o que estava passando. Isso era uma forma então de guerrilha que era muito utilizada nas guerras na antiguidade. E aqui nós lemos uma passagem então em que o profeta Eliseu ele vai estar dando uma palavra profética ao capitão da guarda do rei de Samaria, do rei da capital Samaria, do rei da capital, então, de Israel. Dizendo, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, ou seja, por um alto preço. Uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Então, era como se vendesse, e aqui essa medida seriam 3,5 kg, 3,5 kg de farinha por R$1.000, R$2.000. Vamos colocar em termos assim, porque a moeda de prata tinha um valor muito alto. E 2 medidas de cevada por uma moeda de prata. E a cevada ia ser aqui um pouquinho mais... ia conseguir uns 7 quilos de cevada pela mesma moeda de prata. E aí, então, vejam que o capitão, no verso 2, vai dizer aquele homem, ao homem de Deus, aqui como então o texto chama Eliseu. Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu, eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Então, eu faço um seguinte questionamento aqui sobre a questão das palavras proféticas. Hoje temos ouvido muito, e de tudo. Muitas palavras que são ditas como proféticas. Mas o que é então a palavra profética, senão aquela que é uma palavra trazida de Deus, uma palavra de Deus. E devemos entender aqui e pesar sobre as palavras que são chamadas ditas de Deus. Há no Antigo Testamento 3 formas de se trazer a palavra de Deus, seja a palavra dita em si, seja a palavra através de atos proféticos, como por exemplo Jeremias, que ele vai ficar deitado no local e vai cozinhar, ali, Ezequiel, obrigado,
A gente às vezes faz confusões, né? Mas mesmo assim, Jeremias faz um ato profético que é muito semelhante ao que Jesus faz no templo dele, né? Quando ele entra no templo e ele ali vai derrubar as mesas dos cambistas e vai dizer que a minha casa é casa de oração. Jeremias faz isso, mas agora aqui trazendo essa questão do ato profético por Ezequiel sim que faz ali uma fogueira e vai cozinhar nessa fogueira com fezes de animais ali, trazendo toda uma representação do sofrimento do povo e que Deus iria de fato livrar o seu povo. E, por fim, o terceiro tipo de palavra profética, ou de modos de se trazer a palavra, é através das visões em que Deus dá. Aí nós temos vários profetas que têm visões ali, que então Deus os capacita para que essas visões sejam interpretadas. E aí então, o que fazer diante dessas palavras? Porque muitas vezes é difícil, né, nos dias de hoje. Há sim palavras proféticas que são palavras falsas proféticas? Sim, há. De fato, no Antigo Testamento também haviam palavras, né? Na época de Jeremias era um profeta que falava uma palavra, enquanto que todos os profetas da corte, e eram muitos profetas da corte, falavam todos contrários a ele. E o que os profetas da corte falavam era para agradar ao rei, né? Enquanto que Jeremias estava dizendo uma palavra ali do Senhor que não agradava de fato ao rei, que era contrário ao rei. Mas o que importa é justamente isso: entendemos que as palavras proféticas, elas não trazem, não querem agradar aos homens, não pretendem agradar nenhum dos homens, mas sim trazer uma palavra e um ensino de Deus para com o seu povo. E aqui nós vamos ter, justamente nesse capítulo 7 de 2 Reis, vamos entender que Deus é um Deus que surpreende o seu povo. Deus é um Deus que surpreende e vem surpreendendo sempre. Em muitos ensinos de Deus, em muitas palavras de Deus, em muitos ensinos bíblicos, vemos Deus se manifestando de várias formas para com o seu povo. Deus se manifestando, por exemplo, com Abraão, que a pedido do próprio Deus vai sacrificar o seu filho, Isaque, e quando então ele, sob ali a orientação de Deus e sobre a confiança em Deus, ele vai sacrificar o seu filho, ele é impedido por um anjo de fazê-lo, né, de sacrificar o seu próprio filho, e ali ele vai designar a Deus como Deus que provê, que Deus é o Deus que provê, porque o seu filho Isaque vai perguntar para Abraão, antes disso ter acontecido: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão tinha falado para Isaque: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E ali Abraão entende realmente, de fato, que Deus é o Deus que provê, Deus que proverá. Nesse texto, podemos entender que Deus é aquele que surpreende. Então precisamos estar atentos às palavras proféticas. Você ouve de tudo, tem ouvido de tudo, mas o que é importante, mais importante ainda, é você conferir essas palavras, estar atentos a elas, já que hoje, né, nos dias de hoje, o Senhor nos capacitou todo crente para o entendimento da sua palavra, o entendimento das suas escrituras. Então, é preciso ter, assim como Jesus nos ensina, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, a examinar as Escrituras, a ter nas Escrituras, ter na Bíblia, o seu referencial norteador. Então, se alguém disser alguma profecia, digamos assim, seja ela em que contexto for, ou qual é o objetivo dela em si, devemos estar atentos à palavra, se ela então tem conformidade com aquilo que está sendo dito.
devemos tomar este cuidado, porque senão podemos, muitas vezes, estarmos sujeitos a palavras que são falsas profecias, ou palavras que, na verdade, trazem um ar de uma certeza, mas que, ao seu fim, ela vem a nos trazer um engano. Então, devemos entender por este texto aqui que as palavras proféticas, né, elas devem ser observadas, devem ser tidas no mais alto grau de compreensão, no âmbito intelectual, mas no âmbito espiritual também. E quando eu digo isso, palavras proféticas, pastor, que negócio é esse? Será que então é porque é aquele irmão, aquela irmã que se intitulam como profetas e estão falando profecias, etc, etc? Não. Basicamente eu estou me referindo mais à palavra do Senhor. Amém? Ela é o nosso norteador. Deus pode usar, sim, pessoas para trazer palavras de conhecimento, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, palavras de sabedoria, de um entendimento de algo até mesmo futuro, mas devemos entender que Deus ele trabalha num âmbito maior do que o âmbito das nossas vidas em particular. Amém? Deus, ele sim abençoa você em particular, mas Deus trabalha com o seu povo. Deus trabalha se você faz parte do seu povo, sim, você está dentro deste arcabouço aí da operação de Deus. Deus não é um Deus individual e individualista, para que cada um então se sirva dele como talvez um gênio da lâmpada. Lembram-se daquela história, né, da lâmpada de Aladim, que ele então pegava achou uma lâmpada e ao esfregá-la saiu um gênio que então realizaria os seus desejos ou seus pedidos. Não, Deus de forma alguma é um gênio desse. Na verdade, nós que somos servos dele, somos servidores dele, devemos entender isso. Quando as coisas mudam de lugar, quando as posições mudam e se invertem, cuidado com isso, porque quando você passa a querer ocupar o lugar de Deus, onde Deus vai ser o seu servo, onde as pessoas serão os seus servos, cuidado, isso é muito perigoso. Então, o Deus que surpreende, ele surpreende, em primeiro lugar, os simples. Nessa história aqui, este relato do capítulo 7 de 2 Reis, nós lemos então que a fome estava a ponto de acabar com a cidade toda. Sim, estava a ponto deles morrerem de fome. Havia um acampamento dos sírios à volta da cidade. E Eliseu dá uma palavra que até então, o final, até aquelas horas, ou seja, em 24 horas, estariam vendendo farinha, mesmo que a um preço alto e muito alto, certamente, mas estariam vendendo farinha e estariam vendendo cevada. E o capitão da guarda, ele disse, que é isso? Que negócio é esse? Olha, mesmo que o Senhor Deus, mesmo que Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Então, verso 2. Ele duvidou. Ele duvidou dessas palavras. E Elias disse para ele, olha, você vai ver isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Então, e como é que isso acontece? Como que Deus vai surpreender? Porque Deus vai surpreender esse capitão, certamente. Mas Deus é aquele que surpreende os simples. Mesmo eles não sabendo e não entendendo essas coisas. Então Deus é aquele que faz para os simples. Os simples são aqueles que muitas vezes não estão ligados
nas coisas de Deus, estão aí, mas acabam sendo abençoados por Deus. É o caso dos 4 leprosos, a partir do verso 3, que estavam à porta da cidade. E aí, então, esses 4 homens leprosos estavam fora da cidade, estavam estavam um pouco além do acampamento sírio, mas às portas da cidade, e aí, então, eles tiveram uma ideia. No verso 3, eles disseram uns aos outros, olha, para que vamos ficar aqui sentados? Né? Se decidirmos, verso 4, se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Então, eram 4 homens leprosos que estavam afastados da cidade, porque os leprosos, eles eram excluídos da cidade. Mas vejam só que é através destes leprosos, inclusive homens simples, né, que Deus traz a bênção para o povo na cidade. Porque estes homens decidem, ao ver o acampamento dos sírios ali, eles decidem entrar no acampamento dos sírios. Eles vão dizer para eles mesmos, se a gente ficar aqui parado, nós vamos morrer de fome também. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome também. Então, mas o acampamento sírio também está na porta. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o acampamento sírio e tentar ali ver se eles nos acolhem, de certa forma, nos dão alguma coisa para comer, porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então é melhor a gente tentar. Se eles nos matarem, tudo bem, vamos morrer e acabou. E esses 4 homens leprosos entram no acampamento sírio. E já estava, quando eles entram, estava entardecendo para o anoitecer. Isso é algo muito interessante, porque quando eles chegam no acampamento, né, no verso 5, não tinha ninguém. Ninguém estava no arraial. E o verso 6 explica aqui o porquê, né? Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a vida. Deus havia promovido a derrota dos sírios pelo medo. Deus havia provocado um medo neles. Diz o texto, então, que eles ouviram ruídos, como de carros, de cavalos de guerra, e eles ficaram com medo, achando que o rei de Israel havia promovido, chamado o exército dos egípcios, para ajudá-los na batalha. E aí eles, saíram correram e fugiram. E quando, então, aqueles 4 leprosos chegaram no arraial, estava tudo intacto. Diz o texto que eles entram numa tenda, vão lá, comem, bebem, pegam ouro, pegam prata e saem para esconder isso, porque está um negócio estranho, né? Depois eles retornam ao arraial, entram em outra tenda. E aí eles fazem a mesma coisa. Percebam que Deus é aquele que surpreende também os inimigos. Às vezes a gente
acha e pensa que o inimigo é muito mais forte, aqueles que se levantam contra nós, né? Contra aqueles que são do Senhor, aqueles que se levantam justamente porque você é do Senhor, pertence ao Senhor, mas saiba que Deus é aquele que surpreende, Ele surpreende também o inimigo, Ele bota o inimigo para correr, como fez aqui com os sírios, colocando medo. E aí então os leprosos, eles vão chegar a algo fantástico. Verso 9. Então disseram uns aos outros: não é certo, depois que eles já tinham comido, bebido, né? Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Vejam que Deus usa os leprosos aqui, e os leprosos realmente são instrumentos de Deus para a salvação de todo o povo. Os leprosos aqui, eles não vão pegar tudo para eles e deixar com que o povo lá na cidade morra. Vejam que os leprosos, eles eram condenados, né? Condenados à morte, ao afastamento do convívio na cidade. Mas esses leprosos, eles vão dizer uns para os outros: olha, não podemos ficar aqui, porque esse dia é um dia de boas novas, é um dia de salvação, é um dia de boas notícias para o povo, temos que contá-la para todo o povo. Vejam que Deus trabalha com o seu povo, Deus trabalha com aqueles que são dele, que pertencem a ele. E aí os leprosos vão dizer: não, nós não podemos nos calar, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Quantas pessoas não morreriam naquela noite, morreriam naquela manhã, morriam de fome, por não poder, então, ter o alimento. E aqueles leprosos tomam para si essa situação e usam de misericórdia. Eles são surpreendidos e eles entendem que isso certamente vem do Senhor. Amém? E aí eles vão até o palácio contar esta boa notícia. Vejam que então Deus é aquele que surpreende os simples, esses leprosos. Deus é aquele que surpreende os inimigos. Deus faz com que a tenda do inimigo seja abandonada, para que ela seja espoliada pelos seus filhos e filhas. Deus pode fazer isso, Deus faz isso, Deus é aquele que faz. E aí os leprosos vão até o palácio, e batem na porta lá e gritam para os porteiros, dizendo: olha, fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém, e encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Largaram tudo para trás, deixaram tudo para trás. E aí os porteiros foram e anunciaram para o rei que se levantou de noite. E o rei foi falar com seus servos. Tá? E aqui nós vamos ver que Deus surpreende os incrédulos, mesmo sendo do seu povo. Será que você, que se chama do povo do Senhor, tem crido realmente de fato no Senhor? Ou você crê nos poderes do mundo, nos poderes políticos, nos poderes aí das forças, como por exemplo, das forças do mundo, como por exemplo o rei de Israel naquele momento, o rei de Samaria naquele momento, e o próprio capitão da guarda que havia então dito ao profeta Eliseu que mesmo que Deus abrisse janelas nos céus, isso não poderia acontecer, de que
aquela mesma hora estaria sendo vendido farinha, mesmo que por um preço muito elevado, que estaria sendo vendido alimento, que estaria sendo vendido cevada, mesmo que por um preço muito elevado. Deus é aquele que surpreende os incrédulos. Deus guarda surpresas para o seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capitão da guarda, nós lemos lá no início que ele não creu nas palavras de Eliseu, mas também o rei não acreditou na palavra que foi trazida então pelos 4 leprosos. E aí então o rei disse aos seus servos, ele levanta de noite, recebe aquela notícia, trazida então pelos seus guardas que estavam no portão, e aí ele diz aos seus servos, aos seus servidores da guarda e tudo mais, ele diz: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. E aí então, o rei, ele, de certa forma, ele pensa aqui com uma lógica de guerra. Ele pensa como numa lógica de guerra. Olha, o que acontece é o seguinte, os sírios estão querendo enganar a gente. No momento, então, em que a gente entrar lá no arraial, ele vai nos atacar e vai, então, a cidade vai estar desguarnecida, os portões vão estar ali sem o amparo dos guardas, vai estar enfraquecida a guarda, e eles vão entrar e vão, então, acabar conosco. Vejam, ele pensa na lógica humana. Mas a lógica de Deus, ela não acompanha, digamos assim, a lógica humana. Ela é diferente da lógica humana. Então, cuidado para que você não pense aí nesses teus pensamentos, se você é crente no Senhor, acredita na sua palavra, cuidado com as lógicas humanas em comparação com a lógica de Deus. A lógica de Deus não faz parte da lógica humana. Vejam, o capitão da guarda disse para Eliseu: mesmo que abrissem janelas nos céus, isso nunca iria acontecer. Mesmo que o Senhor abrisse janelas nos céus, isso não iria acontecer. E aqui o rei, esse capitão era o braço direito do rei, e aqui o rei dizendo: olha, não, isso daí é uma armadilha, isso é uma cilada dos sírios. Mas, graças a Deus que ele tinha ali homens que tinham uma direção de um bom senso, porque o rei, ele vai por um pensamento extremo ou extremista. Não vamos não, porque a gente vai morrer mais gente, eles vão... Mas aí os seus servos disseram, um dos servos do rei tomou a palavra e disse, verso 13... vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Em versos anteriores vai dizer que uma cabeça de jumento, ela valia 80 moedas de prata. Era vendida por 80 moedas de prata, tal era a fome. Então, um dos homens tem ali um lampejo divino. Glória a Deus por isso. Vamos mandar aqui vão mandar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam, porque eles estavam se alimentando dos cavalos, para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Mas na cabeça desse rei, certamente era uma cilada. Na cabeça do capitão, Deus não poderia fazer aquele milagre que o profeta Eliseu havia então proclamado, aquela profecia.
E aquele homem continuou, né? Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Se aqueles poucos homens com 5 cavalos morressem, não perderia toda a cidade, teriam a mesma sorte dos que já morreram. Mas, se não, a cidade seria toda salva. E Deus é aquele, então, que vai surpreender os incrédulos. Deus ainda continua surpreendendo os incrédulos. Amém? Então, você que crê no Senhor, creia e continue crendo nele. Deus traz palavras, e traz palavras proféticas, sim. A sua palavra, a sua própria palavra é profética. Ele surpreende, mas que ele venha surpreender você não na incredulidade, que ele venha surpreender você na fé. Amém? Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Verso 15, e eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. E os mensageiros... Então, o que acontece? Eles não foram só até o arraial dos sírios, mas eles foram até um determinado ponto em que era o território deles, para ver o que tinha acontecido. E os homens estavam tão desesperados, com medo, porque Deus fez uma arruaça. Vejam que Deus ele faz dessa forma. Em vários momentos bíblicos, Deus ele derrota exércitos, ele derrota o inimigo com poucas pessoas. Vejam o povo quando entrou ali na terra da promessa, em Jericó, eles rodearam a cidade de Jericó e os muros caíram. Amando de Deus. Vemos com os juízes, como por exemplo Gideão, que com 300 homens, ele vai derrotar o exército inimigo que tinham milhares de homens. Então, Deus é aquele que surpreende, mas ele surpreende de forma que a glória seja dele. Deus não divide glória com homens. Cuidado então, cuidado com estes que tentam então se apossar da glória de Deus, se apropriar, ao falar do nome de Deus, se apropriar então da glória de Deus. Cuidado, porque Deus não divide glória com ninguém, a glória é dele. E aí então, eles viram que os inimigos tinham jogado as suas roupas fora com pressa. Tinha acontecido alguma coisa lá, que eles não entendiam. O texto explica ali no meio o que tinha acontecido. Né? E aí, os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. E aí, então, todo o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, as tendas dos sírios. Olha só. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Cumpriu-se a profecia de Eliseu, naquele momento, algo pequeno, até, a princípio, uma palavra pequena, mas que se cumpre e tem grande relevância para o povo, para a salvação do povo. O povo de Israel, naquele momento, na cidade de Samaria, que estavam cercados pelos inimigos. Deus é aquele que surpreende em momentos pequenos na sua vida. Deus é aquele que faz, sim. Então esteja atento. Deus, as profecias, elas... as palavras proféticas, elas surpreendem, surpreendem. Aqui nós vemos o simples. Deus é aquele que surpreende os inimigos, que surpreende os incrédulos, mesmo se sendo chamados povo de Deus. Tem muito crente incrédulo, mas Deus é aquele que surpreende, e graças a Deus por isso. Deus só não surpreende o profeta. Os profetas, assim como o profeta Eliseu, não são surpreendidos
quando eles trazem a palavra, porque eles trazem a palavra de fato com a certeza de Deus nos seus corações. Amém? Só que prestem atenção numa coisa, a palavra profética, ela precisa ser cumprida, porque se uma palavra profética não for cumprida, esse profeta não está falando em nome do Senhor. Prestem atenção. É isso que a Bíblia nos diz, para que provemos, né, os profetas. Mas a palavra de Deus como um todo, ela é palavra profética. Então, quando anunciamos essa palavra, e quando eu anuncio aqui que Deus é um Deus de surpresa, é porque a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Então, esta é a palavra profética para você nesta noite. Deus surpreende, vai surpreender a sua vida, e quer surpreender a sua vida. Amém? Deus é o Deus que surpreende. Por que Deus não surpreende os profetas, né? A gente vê aqui como o próprio Eliseu. Diz o verso 17 que o capitão, cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Então, quando o povo sai lá correndo em direção ao acampamento dos sírios, às tendas dos sírios, a fim de terem a comida, terem o alimento, o capitão vai ser atropelado. E ele morre, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Ou seja, né, ele viu o que aconteceu, que a farinha estava sendo vendida, que a cevada estava sendo vendida, mas ele não vai comer, não vai se alimentar disso. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. E aquele capitão que havia respondido ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer, segundo esta palavra? Cuidado então, né, com a incredulidade, porque ela pode se voltar contra você. Não se voltou contra o rei, né, e ele teve sorte, mas contra este capitão que duvidou das coisas de Deus, duvidou da palavra de Deus, ele então ali teve um fim triste. Pois Eliseu tinha dito para ele: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Quantos momentos na sua vida você já se surpreendeu com Deus? Amém? Você pode dizer isso? Mas Deus é um Deus que continua a surpreender, principalmente aqueles que creem nele. Então creia nele, não fique numa posição de simples, apesar disso, que você, se estiver numa posição de simples, né, como aqueles 4 leprosos, que você divida as bênçãos de Deus com todo o seu povo, né? Fale das boas novas de Deus, que é de salvação para aqueles que precisam e necessitam. Saibam que Deus surpreende os inimigos, Deus surpreende aqueles que se levantam contra você. Você que leva o nome de Deus, saiba que Deus é contigo, então certamente os inimigos serão surpreendidos, e você vai você vai tirar o espólio das tendas desses inimigos. Deus tira dos inimigos para dar para você. Amém? Deus faz isso. Deus surpreende os incrédulos. Vemos aqui o capitão e o rei. Cuidado com a incredulidade, né? O rei foi prudente, deu ouvidos a um dos seus servos e mandou homens lá para verificar o que tinha acontecido, enquanto que o capitão havia duvidado totalmente. Ainda que Deus fizesse janelas nos céus, cuidado se você se coloca numa posição de incredulidade.
Volte-se para o Senhor, creia nele. Deus é aquele que surpreende, e ele vai surpreender a sua vida, e você vai passar a crer novamente. Deus não surpreende os profetas, porque eles estão em constante comunhão com Deus. Que você seja um profeta, que você seja aquele que se coloque em constante comunhão com Deus, para que você, aquilo que você vê e ouve, você não vai ficar surpreendido com determinadas coisas, porque você está ligado à palavra de Deus, está ligado ao próprio Deus, e isso não vai te surpreender, não vai te causar espanto, porque Deus está contigo. O Senhor é o teu Deus, e Ele é o Senhor de toda a terra, de todo o universo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você neste momento. Pai, ó Deus, que o Senhor esteja tocando em cada coração, cada um dos teus filhos e filhas, Pai, que estão orando comigo neste momento, aqueles que oram comigo, Senhor, que o Senhor venha a tocar-lhes na vida, que o Senhor venha a mostrar-lhes, Senhor, a tua palavra, de forma a surpreendê-los. Ó Deus, que eles vejam nos atos do Senhor, nas suas vidas, as surpresas que o Senhor causa. Ó Deus, que ao orarem a Ti, Senhor, eles sejam surpreendidos, porque o Senhor é aquele que de fato surpreende, atendendo às nossas orações, ó Deus. Ó Senhor, então venha e mostre o Teu poder para com os Teus filhos e filhas, para com o Teu povo. Ó Pai, faça, Senhor, faça o surpreendente, só Tu podes fazer, Senhor, então venha fazer, ó Pai, mas no mais eu te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite a sermos profetas e profetisas Teus, ou seja, aqueles ligados à Tua palavra, com aprofundamento nela, Senhor, para que assim temos entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor, ó Pai, e de redor, e não nos espantemos, porque Tu, Senhor, tudo está em Tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo, ó Deus, de todas as coisas. Muito obrigado, seja assim com o Teu povo, os abençoe, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém.